Às vezes a gente encontra aquele anime bom que a gente acredita que a próxima temporada vai ser ótimo, o enredo é bom, mas infelizmente quando chega a próxima temporada, ou até mesmo na única temporada que ele tem, ele dá uma caída e de repente nos desanima. Por isso eu separei 4 animes onde o começo é bom e infelizmente ele não termina bem. Olá para você que está assistindo esse vídeo, eu sou Leonardo Santos, este aqui é o Subindo de Nível e se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like, deixa aqui um comentário também, a gente agradece. Aproveita também, compartilha esse vídeo, nossa senhora, eu dei uma enroscada. Compartilha esse vídeo para mais pessoas, de repente você tem um amigo aí que curte anime, aproveita, dá uma ajudada pra gente, assim a gente pode dominar o mundo, ou acabando subindo de nível. Ó, belo trocadilho. E em quarto lugar eu deixei um que não é tão ruim assim, mas ele deu uma decaída, que se chama Serhate no Paladin. O enredo é o seguinte: é uma cidade dos mortos, há muito tempo arruinada e longe da civilização humana, vive uma única criança humana. Seu nome é Will, e ele está sendo criado por 3 mortos-vivos: o robusto guerreiro esquelético Snowblood, a graciosa sacerdotisa mumificada que é a Marie, e o feiticeiro espectral rabugento Gus. Os 3 derramaram um amor no menino, ensinaram-lhe tudo o que eles sabiam. Mas um dia Will começa a se perguntar: quem sou eu? Will deve desvendar os mistérios da terra onde ele está, distante desterrar os passados dos secretos dos 3 mortos-vivos. Ele deve aprender o amor e a misericórdia dos deuses bons e o fanatismo e a loucura dos maus. E quando souber de tudo, o menino dará o primeiro passo no caminho para se tornar um paladino. É o seguinte, o anime é assim, não é só isso que eu falei, passa um tempo, ele se separa dos 3 no caso, porque tem uma luta com um deus maligno, a gente acaba descobrindo mais. E por que assim, ele é bom o enredo? Porque assim, não é mais um isekai comum igual os outros, é claro, é um isekai, mas ele não lembra, não se recorda muito da vida passada dele, como os outros isekai que a gente vê por aí. E a diferença dele é que realmente mostra um anime onde existe um paladino. O que é um paladino? É aquele guerreiro onde, tipo, ele dá conta de tudo, mas simplesmente ele fala em nome do seu Deus, que no caso aqui no dele é o Deus da Luz, ou a deusa da Luz, né? Mas onde é que dá essa decaída? É o seguinte, os 3 personagens que criam ele, na verdade, são considerados os 3 seres mais fortes daquele mundo. É porque a vida deles, quando eles estavam vivos, ali, igual eu falei, um virou múmia, o outro virou um fantasma, o outro virou um esqueleto. Mas quando eles eram vivos, eles conseguiram fazer tantas coisas que o nome deles, só de falar o nome deles, a humanidade já fica arrepiada. Agora imagina um cara que foi criado por 3 seres desse jeito. E simplesmente ele não se dá conta, chega para o final, ele percebe que na verdade ele é forte, mas ele continua andando como se fosse um cara fraquinho, juntando com outras pessoas. Apesar de todo mundo em volta dele saber que ele é forte, ele não se faz tão forte assim. E assim, vale a pena assistir, né? Igual eu falei, é um anime diferente, porque é difícil você ver um anime que fala de um paladino, né? Dificilmente você vai achar. E se você quer saber como é que deveria ser um paladino num RPG, tá em um anime que eu recomendo para dar uma assistida. Em terceiro lugar dessa lista, eu coloquei Sword Art Online. Sword Art Online é o seguinte: em 2022, um jogo de realidade virtual massiva multiplayer, no caso um VR MMORPG chamado Sword Art Online, foi lançado com o Navigear, um capacete que estimula os 5 sentidos do usuário através de seu cérebro. Os jogadores podem controlar seus personagens no jogo com suas mentes. Tanto no jogo, no caso no Navigear, eles foram criados por Kayaba Akihiko.
Em 6 de novembro de 2022, 10 mil jogadores entraram pela primeira vez em Sword Art Online e depois descobriram que são incapazes de sair. Kayaba, na forma de um avatar, aparece e diz aos jogadores que eles devem vencer todos os 100 andares de Aincrad, que no caso é o castelo voador deles lá, né? Que é o cenário do Sword Art Online, e quem quiser sair do jogo, no caso, tem que passar por todos os 100 andares. Aqueles que sofrem mortes nos jogos ou tentam forçadamente retirar o Nevigear fora do jogo sofrerão morte na vida real. Este também faz os jogadores revelar seu real rosto, mudando seus avatares do jogo. Quer dizer, o capacete conseguiu ver o rosto e acaba mudando o rosto de cada um. Um dos jogadores, chamado Kazuto Kirigaya, ou no caso o Kirito, é um dos 1000 jogadores da fase do beta e, como é conhecido no jogo, ele sentiu que poderia finalizá-lo facilmente. Dessa forma, decidiu vencê-lo sozinho. Este também possui um contato com o avatar de outras pessoas e traços de um samurai, um novato em Sword Art Online. Esse é o enredo onde o Kirito deve sair do jogo salvando aquelas 10 mil pessoas. 10 mil não, 1000 jogadores. É o seguinte, Sword Art Online é bom, inclusive eu tenho aqui o pôster do Kirito. Só um minuto. Assim, a primeira temporada, que no caso é o arco de Aincrad, é muito bom, inclusive foi o que me fez apaixonar por Sword Art Online. Mas não é isso que a gente fala que ele deu uma decaída. Porque assim, a primeira temporada é boa, que é quando... É assim, cada temporada é dividida em 2 fases. A primeira temporada é dividida entre o período de Aincrad e a segunda parte é do Halo, né? Que eu não lembro qual que é a continuação, né? Mas assim, a parte de Aincrad é muito boa. É o que nem eu falei, é o que me fez parar para assistir Sword Art Online. A segunda parte da primeira temporada, que é o Elo, é bom, não chega a ser o melhor, mas continua sendo bom. A segunda temporada, que no caso é o Gun Gale Online, que é o jogo de tiro, é bom também. Só que assim, a história, porque mudou muito, que antes era um RPG, depois foi para um jogo de tiro, deixa a gente aficionado, enquanto a segunda parte da segunda temporada meio que é só várias histórias jogadas ali que não prende tanto a gente. O que é o ruim do Sword Art Online é a partir da terceira temporada, que é o Alicization. Assim, qual que é o problema do Alicization? Até o comecinho ali, onde o Kirito fica preso, tudo ali no mundo, é interessante. A partir da segunda parte do Alicization, fica muito ruim, porque parece que praticamente foi só jogando personagens ali, não, e traz mais personagem, aquele personagem apareceu no filme, traz ele aqui também, e só foi jogando personagem. Parece que a história não andou e a gente sente aquela falta do personagem principal, que é o Kirito, que era aquele cara foda que vai chegar, e na hora que ele chega resolve tudo muito rápido e, cara, infelizmente dá aquela tristeza no coração. Em segundo lugar fica Seikon no Quase, que no caso é o seguinte: a história narra a vida escolar de Mafuyu Oribe e Tomo Yamanobe na Academia Oriental Ortodoxa São Mihailov, nossa, que nome difícil, onde sofrem perseguição e isolamento de outros alunos liderados pela filha do atual reitor e a segunda em comando. A vida de Mafuyu e Tomo sofre uma reviravolta drástica quando eles cuidam de Alexander Sasha, nascido na Rússia e que tem cabelos prateados, e recuperam a saúde ao encontrá-lo inconsciente um dia durante o trajeto para casa. Quase imediatamente, Sasha começa a retribuir a bondade de Mafuyu e Tomo enquanto eles repelem seus algozes. No entanto, isso não muda o histórico de Sasha como um Quasar descartável dos adeptos, o que os adeptos não têm escrúpulos e fazem uma zona de guerra absoluta na academia, a fim de adquirir o Theotokos mano, que nome difícil. O Theotokos de Tarsaistin, mano, que nome difícil. Que deseja manter a existência do Wicno, que é um segredo do mundo.
É assim, ficou muito difícil de entender? Com certeza, é assim. A história em si, além de contar a vida na escola, é que é o seguinte, cada um tem um poder elemental, cada um pode usar o poder de algum elemento da tabela periódica, né? Assim, a primeira temporada, no caso, o enredo do começo, que no caso é a premissa é boa. A gente começa a ficar apegado à primeira temporada. Não é ótima, mas pelo menos a gente fica bem. E chega na segunda temporada, que é a decaída de tudo. Seguinte, o personagem principal, ele tem que se fazer de menina. Uma outra personagem, ela sai da escola e acaba entrando em um convento. E quando finalmente a luta principal vai acontecer, depois de todo esse rolê, o anime acaba. É assim, chegou a segunda temporada, tá dando aquela agonia, finalmente vai ter a luta contra o chefão e acabou. É isso, não tem mais nada. Você quer saber o que vai acontecer? Infelizmente não dá para saber também, porque no caso a autora, ela entrou, não sei se foi em coma, sofreu um acidente, mas o mangá entrou em hiato, então não dá para saber o que é que aconteceu, né? Então isso fica meio triste, porque você se apega e você nunca vai saber o final. Pode ser que você saiba de repente mais para frente, quando a autora se inscrever não, quando a autora começar a escrever de novo. Só que tem um porém, a autora ela se perdeu muito nos personagens, tipo, ela sabia fazer um enredo, mas não sabia dar o segmento para continuar a história, então a história meio que se perdeu. Em primeiro lugar, no caso, eu coloquei Nanatsu no Taizai. Tenho certeza que deve ter muito hate agora, porque eu conheço muita gente que é fã de Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai, o enredo é o seguinte: os 7 pecados capitais são um grupo de cavaleiros que vivem na região de Britânia, mas se separam depois de serem acusados de tentar derrubar o reino de Liones. Sua suposta derrota chegou pelas mãos dos Cavaleiros Sagrados, mas os rumores que eles ainda estavam vivos continuam a persistir. 10 anos depois, os Cavaleiros Sagrados encenaram um golpe de estado e capturaram o rei, tornando-se os novos governantes e tiranos do reino. A terceira princesa, a Elizabeth, começou uma jornada para encontrar os 7 pecados capitais para conseguir sua ajuda e retomar novamente o seu reino. Os personagens, no caso, eu falei que Elizabeth, mas o principal é o capitão dos 7 pecados capitais, que é o Meliodas, que é o pecado da ira. É assim, o Nanatsu no Taizai tem um começo muito bom, mostra Elizabeth, no caso, encontrando não os 7, mas os 6 pecados capitais. E isso realmente é estranho, né? É 6 pecados, não é 7? É 7. Mas o 7º aparece somente na segunda temporada. E a primeira temporada mostrando ela, encontrando eles e mostrando que toda aquela história, aquele rolê, que na verdade eles eram os traidores de Liones, na verdade era tudo mentira, é o que é a parte boa. A partir da segunda temporada começa a aparecer o 7º pecado capital, que no caso eu gosto muito, que é Escanor. Isso mesmo, o Escanor, aquele que contou o infinito 2 vezes. Escanor, procura aí depois, galera, Escanor é muito legal. Então, o Escanor é o pecado do orgulho. Então, vocês já imaginam, o cara se acha pra caramba. Mas assim, na segunda temporada começa a aparecer os demônios, né? Que no caso, os 7 pecados capitais eles têm que se enfrentar. E a parte mais interessante na segunda parte é quando um dos demônios ele tem o poder de todo mundo que sentir ódio desse cara perde os poderes, enquanto todo mundo tá parado porque não consegue usar o poder. O Escanor tá andando normal e dá uma surra nesse cara. Daí simplesmente pergunta assim: como assim meu poder não te afeta? O Escanor dá uma resposta simples: eu não tenho ódio de quem é mais fraco do que eu. A única coisa que eu sinto é pena. Cara, essa parte foi ótima. Mas tá bom, Leonardo, você tá falando tão bem de Nanatsu no Taizai, quando é que fica tão ruim assim? Então, a partir da terceira temporada, o anime só vai ladeira abaixo. É assim,
a história fica ruim, a história fica muito clichê, e eles acabam trocando de estúdio. Então, assim, a história fica clichê, o estúdio que eles começaram a fazer a animação é ruim, deixa muito a desejar. Tipo, tem muitas partes, se você procurar vai achar vários memes, inclusive vou pedir pro nosso editor separar um aqui, que é o do Meliodas deitado na cama. Essa parte é horrível. E assim, também tem a luta do Meliodas contra o Escanor, que era a parte que a gente mais estava esperando, principalmente quem é fã, e na hora que vê animado se decepciona, porque a luta é horrorosa. Então é assim, era um anime muito bom, tinha uma premissa boa, dava para fazer muita coisa e simplesmente cagaram em tudo, não tem mais o que fazer, não tinha salvação. Então é por isso que ele fica na primeira posição. Se você está assistindo o vídeo até aqui, não se inscreveu ainda? Galera, como eu vou te ajudar a subir de nível desse jeito? Então já se inscreve, deixa um like, acompanha a gente em outros vídeos. Tem outros vídeos para vocês darem uma olhada aqui. Então falou, valeu e até a próxima.